Eu gostaria de agradecer ao convite de estar participando desse congresso. Eu acredito que um ponto muito importante quando a gente fala de marketing de relacionamento são as pessoas ou os profissionais que as empresas colocam para fazer relacionamento. Se você quiser partir para marketing de relacionamento, entender o que é marketing de relacionamento passa a ser muito importante para você poder implementar na sua empresa como uma estratégia vencedora a partir daí e, em cima disso, colher os resultados que você está esperando. O marketing de relacionamento, eu costumo falar que é a primeira estratégia que alguém usou na vida para fazer uma venda ou para estar se relacionando com o seu consumidor. Só que ele vai ficando para trás porque a necessidade de ser competitivo em inovação e ser competitivo em redução de custo, ela passa a ser muito foco das empresas e eles deixam um pouquinho de lado o marketing de relacionamento. Aí, de repente, dentro do seu projeto, dentro da sua necessidade de crescimento, elas voltam a pensar no que a gente chama de levar o conhecimento ou comunicar o seu produto ou o seu serviço para o seu consumidor. E aí elas lembram que existe o marketing de relacionamento. Quando eu falo que é uma coisa muito antiga, quem morou em cidade do interior, ou mesmo acho que até em São Paulo isso deve ter acontecido, é a famosa compra da quitanda, onde você tinha sua caderneta, você ia lá, comprava, pegava o que você queria, marcava, pagava por mês, e você criava uma dependência em cima daquela empresa que te atendia. A famosa caderneta, que a gente brinca da quitanda, é a estratégia de CRM ou as plataformas de CRM que vocês têm hoje. Conhecer o seu cliente através do seu hábito de compra, do produto que ele compra, como é que ele paga, começa a ser a base para você poder estar se relacionando com ele. É importante a gente salientar que marketing de relacionamento é um passo, partir para uma estratégia de relacionamento é um passo muito importante para uma empresa dar. Algumas pesquisas hoje dizem que 60% das empresas que se basearam em relacionamento com o cliente para poder crescer, desistiram. Só 40% conseguiram ir para frente. Hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho do que isso ocorre. Por que é tão difícil fazer marketing de relacionamento ou ter uma estratégia de negócio baseada no relacionamento empresa-cliente? A maior dificuldade é aonde está sendo investido o tempo, o recurso dessa empresa quando ela fala em marketing de relacionamento. Comecem a pensar em quanto do seu budget está investido em capacitar pessoas e quanto está investido em inovação, quanto está investido em distribuição, em tecnologia, em ferramentas tecnológicas. Todo mundo pensa muito grande. Todo mundo pensa que precisa 200 mil coisas. Eu conheço uma empresa de aviação que há 10 anos atrás não tinha um software de CRM. Tinha uma planilha de Excel onde ela guardava todas as informações. E ela venceu de que jeito? Se relacionando com clientes, com ações, com atividades que aproximavam o cliente da empresa. Então, marketing de relacionamento, eu posso garantir para vocês que é uma estratégia de sucesso, que é uma estratégia vencedora. Eu já trabalho com isso desde 99 e 2000, conheço vários exemplos e vários cases de sucesso de uma empresa que conseguiu crescer no mercado, aumentando a qualidade do atendimento que ela pode prestar e conseguindo ter com o seu consumidor aquele relacionamento que a gente chama olho no olho, aquele relacionamento de confiança e credibilidade. Então, para que a gente possa entender melhor aonde esse tipo de estratégia pode se encaixar, a gente precisa conhecer a jornada que leva uma empresa a sair de produto e chegar em cliente. A mudar o seu foco de produto para o foco em cliente. Eu costumo chamar que isso é uma jornada estratégica que a empresa vai levar em frente. Então, vamos entender melhor um pouquinho como é que é essa jornada. Antes
da gente começar a falar de marketing de relacionamento, é muito importante a gente entender em que contexto ele entrou, como é que esse tipo de estratégia entrou na vida das empresas e principalmente como uma estratégia vencedora que uma empresa possa adotar. Todo cliente, a hora que compra um produto ou um serviço, ele cria na mente dele, através do resultado que esse produto ou serviço trouxe, uma percepção de qualidade. E essa percepção de qualidade está diretamente ligada ao nível de satisfação com o produto que ele utilizou, com o benefício que esse produto proporcionou para ele. Normalmente os clientes, esse nível de satisfação, ele vai girar entre baixa satisfação e alta satisfação, de acordo com o benefício e com a necessidade que ele tinha. Enquanto ele ainda não cria essa percepção que o produto é bom ou que o produto é ruim, ele é indiferente ao tipo de produto que ele vai utilizar. Qualquer produto que aparecer na frente dele, ele vai acabar comprando. Quanto mais a satisfação for chegando para o lado do alta, ele começa a criar na cabeça dele uma qualidade que se atrela ao produto que ele está trabalhando. A partir do momento, então, que você tem essa satisfação mais alta, cabe às empresas dominar o que a gente chama a mente do seu consumidor. Como é que ela faz isso? Ela atrela a sua marca do produto específico ou da sua empresa ao alto nível de satisfação que ele trouxe. Então, se a gente fosse pegar um exemplo no mercado de quem conseguiu atrelar alta qualidade, alta satisfação com uma marca, nós vamos pegar o exemplo da Brastemp. Se hoje vocês tivessem que sair para comprar uma máquina de lavar roupa, tenho certeza que se perguntasse para sua esposa, ela ia te dizer para comprar uma Brastemp. Porque na mente do consumidor está aliado alta satisfação com a marca Brastemp. Então, quanto mais você conseguir fazer esse link na cabeça do teu consumidor, que o seu produto é de alta qualidade e esse produto tem um nome, então você pode pegar a Brastemp, você pode pegar a Xerox, você pode pegar o produto que você quiser. Nesse momento que você conquista esse espaço, que você conquista a mente, você sai daquela indiferença e vem para o que a gente chama comprometimento superficial. A maioria de quem trabalha com venda já deve ter ouvido alguma vez na vida o cliente te falar assim: preço por preço eu compro o seu. É o primeiro sinal que ele está te dando que ele está comprometido com a sua marca por causa da qualidade percebida do seu produto. Só que nesse momento ele ainda tem aquilo de falar que esse produto tem que ter um preço compatível com os concorrentes e tudo mais. Mas você criou um comprometimento superficial. Você fez com que esse consumidor colocasse você em primeiro lugar, caso seja economicamente mais viável comprar esse produto. Na minha opinião, e aí opinião pessoal, é que toda compra ela é emocional. A compra não é lógica. Por mais que você fale, vou comprar um carro e queira usar uma lógica, por que eu vou comprar o carro A ou B? O teu cérebro, lá no cantinho, ele tem o lado emocional muito forte, onde você vai pensar na marca que você está comprando, no que as pessoas vão dizer daquilo que você está comprando. Então passa a ser emocional, passa a ser o principal fator de decisão. Mesmo que você chegue lá no final com 2 produtos na sua frente, da empresa A, da empresa B, e os 2 produtos estão competindo muito forte em termos de preço, o que vai tomar a decisão, o que vai fazer você falar comprar o A ou comprar o B, vai ser exatamente o lado emocional. A garantia percebida da qualidade que você tem emocionalmente na sua cabeça. Bom, o que as empresas começaram a enxergar então? Eu vou fazer muita propaganda, muita promoção dos meus produtos, tentar atingir o maior público possível para criar nesse público a aderência de satisfação com marca. Então, grandes investimentos são feitos em televisão, rádio, jornal, revista e tudo mais. Nesse exato momento, a empresa começou a entender que a estratégia dela precisava de um up, precisava de alguma coisa que faria com que aumentassem ainda mais as vendas
e não ficasse dependendo só de televisão, propaganda, agência de publicidade, que esse investimento cada vez mais foi ficando mais caro. Hoje, então, rede social está sendo muito importante para fazer esse tipo de divulgação. Então, como faltava alguma coisa, eles pensaram o seguinte: espera aí, se nesse momento eu criar um envolvimento emocional da minha marca, da minha empresa, com o consumidor que tem uma alta satisfação do meu produto, se eu chegar mais perto dele, eu consigo mudar o seu comportamento. E quando você coloca alguém para atender o seu consumidor, ou começa a se relacionar com o seu consumidor de uma forma mais direta, você começa a criar na mente dele uma mudança de estágio. Ele deixa de ser comprometimento superficial e passa a ser o que a gente chama comprometimento profundo. O lado emocional vai fazer com que esse consumidor passe a ter você e o seu produto, a sua empresa, como principal opção na hora que ele for comprar alguma coisa. Então, o envolvimento emocional, nesse momento, ele passa a ser primordial. E é isso que a gente chama, ou que a gente costuma falar, que é o resultado, ou a estratégia, ou a arma, ou a ferramenta que as empresas usam, no famoso marketing de relacionamento. O que precisa ficar muito claro é que se você quiser partir para o marketing de relacionamento, partir para essa jornada, você tem que ter feito o trabalho de casa antes. Você vai ter que ter produtos inovadores, produtos de qualidade, produtos que tragam benefícios e que sejam percebidos pelo consumidor como um produto que vai lhe trazer uma alta satisfação. A partir desse momento, você atrela a sua marca, faça na cabeça dele uma aderência entre satisfação e o seu produto, e a partir desse momento você está começando a ter base sólida para poder ter um envolvimento emocional. Tem muitas empresas que, erroneamente, ou porque deve estar na moda, começam o seu trabalho pensando no emocional. E não é por aí, não adianta. Ninguém vai se apaixonar por você se você não tiver uma qualidade ou se você não tiver algo que te faça se diferenciar dos outros. E pior ainda, as empresas, às vezes, elas buscam fazer esse trabalho, criam um envolvimento emocional, só que esquece que envolvimento emocional é igual casamento. Se você não manter, não adubar diariamente o seu relacionamento, você vai ter problemas futuros. Então, quando uma empresa parte para marketing de relacionamento, ela tem que entender que ela não vai ficar viúva tão cedo e que ela vai ter que continuar trabalhando mais fortemente ainda o relacionamento para ela não perder o que ela já conquistou, que é o comprometimento profundo. Algumas empresas nessa hora pecam, esquecem que o relacionamento é uma coisa contínua e que vai durar muito tempo pela frente ainda. E aí elas começam, o que a gente fala na gíria popular, pisar na bola. Começa a dar mancada com o seu consumidor, começa a não atender do jeito que ele gostaria de ser atendido, e aí a gente parte para uma coisa, e um risco muito grande do marketing de relacionamento, que é que se você fizer alguma coisa que o seu consumidor se sinta atraído, ou que ele se sinta mal atendido, ou que alguma outra empresa está namorando ele com benefícios ou com outras ações mais importantes, ele pode criar o maior problema que você pode ter na vida, que a gente vai chamar daqui para frente de aversão profunda. Imagina que você, de novo, está no seu casamento lá, ou está no teu processo de casamento. Era indiferente quanto a com quem você ia casar, conheceu alguém que tinha uma qualidade que você considerou importante, que era imprescindível para você poder estar se casando, comprometimento superficial, colocou a aliança no dedo direito, o seu relacionamento começou a ficar mais forte, a aliança foi para o dedo esquerdo, mas se você chegar às 3 horas da manhã com marca de batom no pescoço, com aquele cheiro de perfume de zona, o que vai acontecer? A sua mulher vai te mandar embora e nunca mais vai querer te olhar na cara. O melhor exemplo que você pode ter a respeito da aversão profunda é que muitos de vocês são incapazes de falar para mim que conhecem o amigo da ex-esposa ou a amiga do ex-marido. A aversão profunda, se a gente pensar em termos de marketing, existem algumas pesquisas que falam que conquistar um cliente que ficou magoado com você e que criou uma aversão profunda
é 30 vezes mais caro do que conquistar um novo cliente. E o pior, né? Até agora você contava com esse faturamento, contava com a compra que esse cara faz para fazer suas cotas. A partir daí, a versão profunda vai cortar aquele dinheiro que você estava esperando ter em caixa. E aí você vai ter que buscar 2, 3, 4, 5 novos clientes para conseguir compensar isso aqui. Então, marketing de relacionamento, de novo, na minha opinião, ele está fortemente condicionado à sua qualidade de atender o seu cliente. Quando a gente fala de atender clientes, você está falando de atender no lado emocional. Então, se não estiver preparado para fazer esse trabalho, não vá para esse lado. Continua no marketing de massa, continua lançando produto, fazendo propaganda, que o seu caminho ou sua perda de dinheiro ou perda de investimento vai ser menor. O que assusta muito é que quando uma empresa lá atrás ela começa, o foco principal dela é o produto. E a partir do momento que ela começa a focar em produto, ela começa a querer crescer, 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 aí ela vê que se o consumidor não estiver do lado dela, ela não vai conseguir continuar crescendo. Aí ela parte para o marketing de relacionamento. Só que imagine o seguinte, num determinado momento você chegou para o seu consumidor e falou, olha, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para resolver os seus problemas, e ele se sente protegido. Aí você vai e coloca um call center que não tem o menor relacionamento com ele, que começa a atender milhares de consumidores ao mesmo tempo, e isso, não que eu sou contra call center, eu quero que vocês entendam que ele é uma ferramenta importante para uma determinada tarefa. Quando a gente fala de relacionamento com um cliente importante para aumentar vendas, nós estamos falando de gente. E aí as empresas começam a fazer aquela conta, como se fosse, alguns bancos hoje. Eu vou te atender diferente e você vai ter um gerente de conta só para tratar da sua conta. Só que esse gerente de conta ganha 200, 300, 400 clientes para tomar conta. Que raio de relacionamento você vai ter? Você não vai conseguir namorar com 200 ou 500. Você não vai dar um tratamento diferenciado para 200 ou 500 pessoas. Além desse ponto de a gente ter que investir cada vez mais no relacionamento, a gente tem que começar a pensar que o relacionamento ele é feito entre pessoas. Então, capacitar o seu profissional a fazer esse relacionamento com o cliente passa a ser mais importante até do que conhecer ou não conhecer um produto. Porque você está começando a trabalhar no lado mais forte, que é o lado emocional. Hoje a gente vê muitas empresas colocando profissionais para fazer relacionamento com clientes que não estão capacitados. Então, o teu cartão de visita está falando mal de você. Não falando mal da sua empresa, mas está falando de um jeito, de uma qualidade pior. Então, cabe às empresas que querem partir para isso, capacitar seus profissionais, para que esse profissional saiba como se relacionar com o cliente, que ele entenda a necessidade de cliente, que ele escute mais do que fala. Vamos passar para vocês entenderem o seguinte, muitas das empresas estão falando para a gente que a maior, principalmente a sua força de vendas, está te falando que a maior coisa que você pode ter para competitividade no mercado é preço. Cria-se uma imagem que o consumidor está preocupado com o preço e por causa disso ele te abandona. E acaba virando uma muleta de força de vendas. Não, meu preço é muito alto, em cima disso eu não vou conseguir fazer meus objetivos ou fazer meus números. Quando você está falando de uma empresa de marketing de relacionamento, preço, em várias pesquisas, eu vou mostrar uma para vocês aqui, não é o fator mais importante que faça com que um consumidor saia do produto A ou do produto B. A pesquisa está falando para a gente que 47% da tomada de decisão não está em preço, está na qualidade do atendimento. Está na qualidade que o profissional da empresa transmitiu àquele cliente para dizer que o produto é bom ou não. É o tipo do atendimento, é a qualidade do atendimento prestado. 47% da tomada de decisão, o consumidor está indo em cima do atendimento que ele recebe. Segunda coisa, 42% usam a qualidade do produto para tomada de decisão.
Então ele tem consciência que produtos têm benefícios e características diferentes. E cada um deles, pelas características e benefícios que possuem, cria no consumidor uma percepção de qual o valor, qual o preço que esse produto quer ter. Ninguém vai comprar uma Ferrari pelo preço de um Fusca. Na sua cabeça, você já determinou que característica e benefício de uma Ferrari vale alguma coisa. Característica e benefício de um outro carro vale um outro valor. Então, o preço, nesse momento, não é o mais importante. Terceira coisa, de quem você está comprando. 34% utilizam para tomar decisão a imagem que ele tem na cabeça da empresa que está vendendo o produto para ele. Eu costumo sempre falar, quando eu faço palestra, que ninguém gosta de levar carro em oficina boca de porco. Você vai querer levar o seu bem mais precioso num lugar que você confia, numa empresa que você confia, que tem um produto, que no caso da oficina vamos chamar de serviço, que você tem uma percepção boa de qualidade e principalmente que nessa oficina ou nesse lugar que você está levando o seu carro, você seja bem atendido. Preço então passa a ser o quarto item numa tomada de decisão. E aí o que começa a acontecer? Se a sua empresa continuar entendendo que preço é o principal, cada vez mais você vai estar, para entrar nesse mercado, baixando o seu preço. Baixar preço é perder margem, até que chegar no momento que esse produto não se torna mais interessante para você e você vai matar a sua vaca leiteira. Então, se a gente quiser entrar nesse mercado via relacionamento com clientes, lembre-se que a qualidade no atendimento prestado é a coisa mais importante. E aí vamos começar a pensar no time que eu estou preparando ou nos profissionais que eu estou colocando dentro da minha empresa para fazer esse tipo de trabalho. Então, se qualidade do atendimento passa a ser tão importante, a gente precisa começar a preparar, ou precisa começar a repensar que tipo de profissional você tem hoje trabalhando para você, para executar esse trabalho tão importante na mente de um consumidor. Eu vou tratar aqui como um profissional de vendas que eu considero que o para-choque ou cartão de visita de qualquer empresa é o seu vendedor. É aquele cara que vai levar a mensagem da empresa no consumidor. Se a gente voltar no tempo, o que é um profissional de vendas? Infelizmente, é a profissão mais velha do mundo, mas uma profissão que não tem faculdade, MBA, pós-graduação, doutorado, não tem nada. E quase todas as empresas têm hoje uma dependência de 90% do teu sucesso em cima desse profissional. Quando o cara resolve trabalhar em vendas, existem alguns paradigmas que a gente tem que trabalhar, mas infelizmente eu vou ter que falar isso. O cara quando vai para vendas é porque ele não conseguiu ser um outro profissional ou fazer uma outra coisa diferente na vida. Então ele vai para vendas, lá quando ele começa, lá atrás. Eu falo que a primeira fase de um vendedor, aqui para quem tiver uma idade parecida com a minha, vai lembrar do termo carnê do baú, que é aquele tipo de vendedor que sai para o atendimento e a principal coisa dele é falar. A característica principal desse vendedor é falar e o consumidor, para se livrar dele, acaba comprando. Como não existe o que a gente fala de preparação dessa turma, a primeira coisa que uma empresa vai procurar na hora de contratar um vendedor é alguém que fale, é alguém que consiga transmitir uma mensagem. Só que quem fala demais dá bom dia para cavalo. Quem fala demais é percebido pelo cliente ou pelo consumidor como chato. Se você quiser ter uma percepção de como é que o seu cliente te olha, começa a ver a reação dele sobre o que você está falando. Se você está falando demais ou não. É a primeira coisa que você vai perceber em que fase da evolução de um profissional de vendas você está. A partir do momento que esse cara começa a desenvolver ou evoluir na profissão de vendas, eu costumo falar que ele entra numa segunda fase que eu chamo de vendedor técnico. É aquele cara que é treinado a vender um produto, treinado a conhecer profundamente aquele produto,
que saiba todas as características daquele produto. Então, a especialidade dele nessa fase é responder pergunta, diferente do primeiro. O cara, quando você fala que está no estágio carnê do baú, é falar. Depois ele descobre que falar demais não dá certo. Então, ele começa a transmitir o conhecimento que ele tem técnico através das perguntas que o seu consumidor vai fazer para você. Então, ele para de falar demais e começa a ouvir um pouco. E em cima disso, ele começa, através da transmissão do seu conhecimento técnico, fazer com que o consumidor tenha uma qualidade de atendimento melhor. Se você quiser pegar um exemplo, já que eu falei carnê do baú por lá de cá, vamos pegar um vendedor de concessionária de veículo. Se você vai conversar com esse cara, ele vai responder para você todas as perguntas técnicas a respeito do produto que ele vende. Então, qual é a cilindrada, qual é o pneu que está sendo usado, quais são os equipamentos opcionais que tem lá dentro. Ele é uma enciclopédia de produto. Tudo que você perguntar, ele vai saber responder para você. Então, o foco principal dele é conhecimento técnico e a arma principal que ele tem que usar é responder tecnicamente às dúvidas dos seus consumidores. Dentro do processo evolutivo, a hora que ele chega nesse momento, ele está começando a ficar pronto para entrar na terceira fase, que é a fase que eu chamo de consultor. E a grande diferença do consultor é que ele não responde perguntas, ele escuta o seu consumidor, entende o que o cara está precisando, faz perguntas que o levem a entender melhor o que esse cara está precisando, qual é a necessidade que tem que ser atendida, e aí sim, com base nesse diálogo, ele começa a montar uma solução. Quando a gente fala consultor, uma analogia muito fácil que a gente tem para entender o que realmente é ser um consultor, é um médico. Quando você vai, um exemplo, você bateu o coração diferente do lado esquerdo aqui, você começou a ficar preocupado, você vai na farmácia ou você vai no médico? Farmácia aqui para a gente, dentro dessa analogia, é o vendedor técnico, é aquele que conhece o produto, que conhece o remédio e que a hora que você pergunta para ele, estou com uma dorzinha aqui, ele vai te recomendar alguma coisa. O consultor ou o médico vai entender o seu problema, vai entender o que você precisa, vai entender hábitos alimentares, ele vai te tratar de um jeito diferente e quando chegar no final da tua consulta, ele vai trazer uma solução, um tratamento específico para o problema que você tem. Então, dentro da evolução, comecem a pensar que alguém fala demais no começo, responde demais no meio, e quando ele vira consultor, ele equilibra o falar com o responder. E principalmente, ele ouve a necessidade, ele ouve o seu consumidor para poder identificar o que esse cara está precisando. Eu gostaria que vocês parassem um pouquinho para pensar em que fase a sua equipe de vendas está, ou se você é um profissional de vendas, em que fase você está. Fala demais, responde demais, ou escuta e leva uma solução. E como nós estamos falando de marketing de relacionamento, nós estamos falando de interação entre empresa e consumidor, eu gostaria que vocês parassem para pensar numa coisa mais importante ainda. Na opinião do seu cliente, aonde você está no processo evolutivo? Porque o seu resultado final vai depender de como é que ele te percebe. Se você for o famoso chato, ele vai desviar do caminho. Se você estiver andando na calçada, ele vai atravessar só para não encontrar com você, para não aguentar você falar demais. Ele vai te procurar se ele tiver uma dúvida sobre um produto, porque tecnicamente ele te reconhece como um profissional bom, tecnicamente. Agora, se ele quiser resolver um problema, se ele quiser iniciar aquele comprometimento profundo que a gente falou antes, ele vai procurar um consultor. Ele vai procurar alguém que ele confia. Então, o grande segredo das empresas é capacitar o seu profissional para que ele evolua na sua carreira. Se você conseguir ter numa empresa 70% de consultores, pode ter certeza que o seu resultado final vai ser muito mais fácil de ser atingido. Vendedor técnico tira pedido,
consultor faz vendas. É bem diferente. Para quem trabalha com isso, sabe o que eu estou falando para vocês. Tirar pedido é bem diferente de realizar uma venda. Quem tira pedido tem preço como a coisa mais importante da vida dele. Consultor já não é no preço, ele vence na qualidade do atendimento. Qual que é o desafio, então, maior das empresas quando falam em marketing de relacionamento? É provocar no seu cliente a percepção de confiança e credibilidade. Se você não conseguir, através do envolvimento, da conversa que você tem com o seu consumidor, criar nele a percepção que pode confiar na sua empresa, pode confiar no seu produto, que o que você está prometendo tem credibilidade, ele não vai se relacionar com você. Você vai ser mais um. E ele vai voltar no que a gente chama na nossa jornada do marketing de relacionamento, ele vai voltar na indiferença. Ele não vai ter você como principal opção. Ele não vai ter você como aquela empresa ou aquele profissional que vai lhe proporcionar melhores resultados, que vai entregar o que está prometendo. Então, confiança e credibilidade passam a ser os dois principais fatores que vão fazer o seu cliente acreditar em você. Fazer o seu cliente escolher você como principal fornecedor ou como principal meio de satisfação de necessidade. A gente precisa entender que as pessoas não compram porque querem. Ninguém compra um produto porque acha bonito. Ninguém compra um produto porque imagina que pode ser bonito. Imagina que o seu consumidor ralou muito para botar dinheiro no bolso. Ralou muito para trabalhar, ralou muito para conseguir conquistar financeiramente a possibilidade de comprar alguma coisa. E num determinado momento, ele vai pegar todo o esforço que ele tem e tudo que é resultado do esforço, que é o dinheiro, e vai passar para uma empresa em troca de um produto. Não é de um produto, é em troca da satisfação de uma necessidade. Se a gente não entender a cabeça do consumidor e não estou preocupado em entender isso, de novo, não vá para relacionamento com clientes. Fique no marketing de massa. Invista em pesquisa, descubra um produto novo que o consumidor vai querer comprar e esse produto novo vai ser o resultado da sua venda. Se você partir para a estratégia de relacionamento com clientes para aumentar suas vendas, lembre-se que o pilar fundamental chama pessoa. É a pessoa que vai fazer a diferença nisso aí. Quando a gente fala em relacionamento, nós estamos falando de a atitude ou a atividade que existe entre duas pessoas. O profissional de uma empresa e o consumidor. Se a gente está falando que são duas pessoas conversando, então o mais importante de tudo é capacitar o seu time a ser o responsável por essa enorme tarefa que é transmitir, que é levar a mensagem da sua empresa, do seu produto para o seu consumidor. Eu gostaria de agradecer à organização pelo convite de estar participando desse congresso. Gostaria de agradecer a você que investiu um tempo do seu dia para poder estar aqui me ouvindo. Me colocar à disposição, caso alguém queira aprofundar isso aqui, o nosso assunto é enorme, ele tem muita coisa que a gente pode estar conversando, avaliando. E me coloco então à disposição para quem quiser manter contato, converse com o pessoal da organização, ou aqui está o site da empresa que eu trabalho. Tenham um bom dia, uma excelente semana, um excelente ano e que as suas empresas perpetuem, para que durante muito tempo vocês estejam no mercado. Um abraço e até qualquer outra oportunidade.